Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Vamos dar aqui um tchau. Boa noite para nossos amigos que estão na internet. Uhum. Paulo Cesário e todos os outros. Isso, é melhor. Minhas irmãs, meus irmãos, aqui presentes e da internet, que nós possamos ter uma excelente noite, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e que com o amparo dele, nós possamos, na medida do possível, voltarmos aos nossos lares mais tarde, um pouco melhores do que estamos chegando aqui. O tema da noite de hoje, vamos falar um pouquinho sobre fé. Nós vamos falar sobre uma relação interessante. Relação entre o doente, a doença, o médico e a receita. Então esse é a nossa conversa, a nossa reflexão de noite. Ela passa por esses 4 pontos. Vamos começar pelo doente. O doente somos nós, humanidade. Todas as vezes que a gente tem algum tipo de problema, é muito natural, mas muito natural mesmo. Não importa o tipo de problema. Aqui, quando eu falo sobre doente, eu não me refiro a somente doenças físicas. Mas eu falo sobre qualquer tipo de problema que a gente tenha que esteja nos causando algum desgosto, algum dissabor, alguma dificuldade, algum desafio maior. Normalmente alguém chega para a gente e diz assim: tenha fé, isso vai passar, tenha fé. Então a gente tem um problema, nós somos o doente, que carregamos um problema, temos uma receita inicial, que é a receita da fé, que alguém nos passa, e nós precisamos entender e refletir que receita é essa que estão nos passando. Quando a gente vai ao consultório médico, falando aqui da Terra, nós, doentes, apresentamos os nossos problemas ao médico, e saímos de lá, ele faz uma análise, faz uma reflexão, e saímos de lá com uma receita na mão. Essa receita pode ser um conjunto de medicamentos, pode ser uma dieta, pode ser uma fisioterapia, pode ser um novo conjunto de exames para aprofundar no tratamento, no entendimento. Pode ser uma recomendação de uma outra especialidade, mas nós saímos dali com uma receita na mão. E um primeiro ponto para a gente refletir a respeito da receita é que, se simplesmente a gente ficar segurando a receita e olhando para ela, o nosso problema não se resolve. Deverá haver da nossa parte o aprofundar do entender o que aquela receita está pedindo, refletir a esse respeito sobre o quanto eu vou me empenhar para executar aquela receita e efetivamente executar aquela receita. Sem contar que, muitas das vezes, a receita é dolorida. Então, tem um processo, precisamos também de um processo de aceitação daquela receita. Agora, vamos transportar essa situação da vida física para a vida da alma. A gente pode até tentar procurar algum médico que trate a alma, mas infelizmente eu vou ser obrigado a colocar aqui para a gente que a gente não vai encontrar alguém que trate da alma se não for Jesus. A gente pode até achar que encontra, mas infelizmente não encontra. O único médico disponível para tratar da alma é Jesus. Ah, mas e todos os espíritos benevolentes? Sim, nós temos vários. Nós temos Eurípides Barçanufo, nós temos Bezerra de Menezes. Mas reparemos
que quando a gente coloca no patamar do médico maior, todos são os enfermeiros, são os candidatos a médicos e que respondem às orientações diretas de Jesus. São não somente os intérpretes, mas os executores dos ensinamentos de Jesus para nós. E aqui a gente precisa fazer um pouco de reflexão a respeito dos problemas que nós levamos ao médico da alma. E entender como o médico da alma, Jesus, trata os problemas e como ele nos trata. Não há uma outra forma ainda de que a gente possa compreender um pouco mais sobre Jesus que não seja através dos evangelhos, do Novo Testamento da Bíblia, do apoio que a gente recebe através da doutrina espírita, que nos ajuda a conhecer o evangelho de Jesus do ponto de vista moral, por exemplo, através do evangelho segundo o Espiritismo. Mas a origem é uma só. A origem são os evangelhos. E talvez a gente ache que os evangelhos foram escritos ou ditados por Jesus, mas não foram. Os evangelhos são a experiência vivida daquelas pessoas, os evangelistas, aqueles que escreveram as cartas, daquelas comunidades. Então é a maneira como as pessoas vivenciaram, observaram e relataram. Então não é o próprio Jesus que dita, mas é a vivência daquelas pessoas. E é aquilo que a gente tem de mais próximo do ponto de vista de registro, é o que nós temos de mais próximo a respeito de como Jesus viveu entre nós. O tema da nossa noite, se nós quisermos por nós mesmos buscarmos, está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. E o tema específico, a frase específica que eu gostaria de trazer para a gente aqui é: a tua fé te curou. Mas a gente vai precisar voltar um pouco. Porque essa frase, a tua fé te curou, ela é o final do caminho. Ela é o objetivo. Ela não é o início do caminho. E por que ela é um objetivo? Vamos trazer um pouco de contexto a respeito dessa frase. Essa frase, ela aparece poucas vezes nos evangelhos. A gente pode achar que ela aparece muitas vezes, mas não, ela aparece bem pouquinho. O cenário, talvez, mais que nos chama mais atenção é o da cura da mulher com fluxo de sangue. Uma mulher que, há década, um pouco mais de uma década, tinha um problema que era uma hemorragia, que não passava nunca, e que já tinha gasto todos os seus dinheiros, todos os seus haveres, tentando o tratamento, e não tinha conseguido, pelo contrário, tinha ficado pior. A gente pode achar que a gente conseguiria viver bem com isso nos dias de hoje. Imagina, as nossas mulheres, uma semana por mês, têm a menstruação. Agora, imagina uma menstruação permanente durante pouco mais de uma década. Com um agravante. Naquela sociedade, naquela época, não se poderia haver contato com o sangue. Porque sangue era a significação de algo impuro. Então, certamente, além do problema físico, não era um problema simples de se enfrentar. Mas, como eu disse, a tua fé te curou, que é o caso dessa ilustração que eu estou colocando, é o final. Porque vejamos o encontro dela com Jesus. Ela vence a multidão, se aproxima de Jesus, encosta nas vestes dele, e ela consegue a sua cura. E é interessante a forma como Jesus trata o tema. Ele diz: alguém me tocou. E aproveitando aqui da minha infantilidade espiritual, eu vou me colocar no lugar dos apóstolos, no lugar de Pedro, que diz para Jesus: mas é claro, você está no meio da multidão, todo mundo te aperta, então é óbvio que alguém te tocou. Mas Jesus diz: não, esse toque foi diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu energia. E ele pergunta: quem me tocou? E a mulher, então, depois de passar por um momento, um dilema, que é: e agora? Eu me apresento? Se eu toquei, o mestre.
E eu que tenho um problema com sangue, eu estou gerando um problema para ele. Mas ela vence e diz, foi eu que toquei. E qual que é a frase que Jesus diz para ela? Jesus diz, minha filha, vá em paz, a tua fé te curou. Por isso que eu disse que esse é o momento final. Esse deveria ser o sonho de encontro de todos nós, humanidade, com Jesus. Encontrar com Jesus e ele dizer, meu filho, minha filha, vai em paz, a tua fé te curou. Ele não está dizendo a minha fé, eu, Jesus, te curei. Ele está dizendo a tua fé te curou. É algo muito diferente. E por que é diferente? Eu disse que isso é o fim do caminho, é o objetivo. Vamos voltar agora no começo do caminho. E esse aparece repetidas vezes nos evangelhos. Jesus cura alguém e diz para esse alguém, olha, eu te curei. Estou colocando as minhas palavras aqui, obviamente. Eu te curei, mas vai e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. É o oposto do outro cenário. Em um cenário, Jesus diz, meu filho, minha filha, vai em paz, fica em paz, a tua fé te curou. No outro, ele não se refere à fé, ele cura a pessoa e diz, olha, vai e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Ou seja, ele está fazendo uma alusão clara que aquele problema que a pessoa levou a Jesus, de alguma forma, e que ela foi curada por ele, por intermédio da fé dele, da energia dele, da bondade dele, está associado a algo equivocado que a pessoa fez. E que está representado por essa palavra pecado. E que aqui representa não algo relativo à sexualidade, como a gente trouxe nas culturas ao longo do tempo, mas significa um desvio de conduta, um erro qualquer. Eu briguei com meu irmão, ok, cometi um pecado. Para que a gente entenda. Então, quando Jesus diz, vai e não peques mais para que não te ocorra coisa pior, ele está dizendo, olha, eu vou te ajudar aqui nesse momento, mas você segue, eu estou te dando uma nova oportunidade, você segue. E muda de conduta, para que você não sofra pior um pouco do que o que está aqui agora. Então, nós temos um caminho a trilhar, da origem, vai e não peques mais para que não te ocorra coisa pior, até o destino. Meu filho, minha filha, vai em paz, a tua fé te curou. E esse caminho, Jesus nos coloca uma receitinha, que é a receitinha da fé, e que nós vamos conversar um pouco agora. É interessante que, em outro momento, Jesus, sabendo das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos desafios, dos nossos sofrimentos, o que ele diz? Evangelho de Mateus. Ele faz um convite. Vinde a mim, todos vós, humanidade inteira, que estão cansados, sobrecarregados, doloridos, doentes, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Mas não acaba por aí, porque se fosse só isso, estava simples. Mas ele continua. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou brando e humilde, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então existe ali um contexto que Jesus está colocando. Ele, como médico, nos convida doentes a ir até ele. Ok, até aí está ótimo. E ele diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo. O que é esse jugo que Jesus está falando? Dois conceitos. Um conceito mais atual para que a gente entenda. Lembra de carro de boi? Tem aquela canga de boi? E que também em outro cenário as pessoas escravizadas antigamente usavam isso, um negócio que colocava no pescoço, e que coloca no pescoço do boi, no carro de boi, aquilo é jugo. E qual é o significado do jugo à época de Jesus? Todo mestre, todo professor, quando aceitava um aluno, e quando um aluno aceitava e pedia, e era aceito na escola daquele professor, ele tinha um jugo. E o jugo o que é? Seguir as orientações, as determinações, os roteiros, os sacrifícios impostos pelo professor, como forma de conduta. Esse é o jugo, naquela época. Então é algo que é imposto. É uma forma que você vai ter que se comportar daquela maneira. Isso é jugo. Fardo, todos nós sabemos. Fardo é algo a ser carregado. E o que Jesus diz? Meu jugo é leve. Meu fardo é suave. E por que ele diz isso? Porque de maneira alguma esse jugo, esse fardo, impõe a gente características externas
que são as características externas? O quanto dinheiro eu tenho, o quanto eu estudei, se eu moro na cidade ou na fazenda, a cor da minha pele, a minha preferência política, sexual, religiosa, esportiva, a instituição religiosa que eu frequento, a religião rotular, a religião de rótulo que eu tenha, nada disso importa. Só importa a matrícula naquelas duas matérias que ele falou. Aprendei de mim, que sou brando e humilde. Brando, por quê? Porque ele nos orienta a, diante dos problemas, diante desse aprendizado, procurar ter calma, aceitação e calma diante dos problemas. Porque os problemas existirão. Aceitação e calma. E por que ele pede para a gente ser humilde? O primeiro passo é para que a gente aceite que nós temos um problema, uma doença qualquer. Sem isso, nós não saímos do lugar. Não é à toa que a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte é bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, traduzindo, aqueles que se reconhecem em pobreza espiritual, já que nós conhecemos de riqueza e pobreza material, mas aqueles que se reconhecem em pobreza espiritual e vão se esforçar para aproveitar as oportunidades da vida que são concedidas por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, por amor a nós, para vencermos as nossas dificuldades. E para a gente aceitar, só sendo humilde. Mas aceitar com calma e resiliência, aceitação, resignação. Mas não basta uma resignação passiva. Nós precisamos de uma resignação ativa. O apóstolo Tiago vai dizer na sua carta que a fé sem obras é morta. Então ele está associando fé com obras e sendo taxativo. A fé sem obras, sem algo que exemplifique essa fé, é morta. Isso é forte. E Jesus nos convida a aprender de mim que sou brando e humilde. Vamos falar um pouquinho sobre aprendizado? Todos nós passamos por aprendizado na vida, na escola mesmo, normal. O que a gente faz para aprender? A gente tem teoria. Primeiro, a gente tem que frequentar. Muitas vezes frequentar é difícil. Levantar de manhã cedo, às vezes está chovendo, às vezes tem que pegar um ônibus. Então não é muito simples frequentar. Tem que pagar, às vezes. Então eu tenho que ir, eu tenho que assistir a aula teórica, eu tenho que fazer provas para atestar o meu aprendizado. É o suficiente? Não. Depois vem uma outra fase da vida, que é vivenciar aquilo que eu aprendi. A prática. Aí eu consolido o meu aprendizado. Então, aprender de mim, que sou brando e humilde, passa por teoria, por provas, por prática. Não há outra forma. Então, quando Jesus nos faz esse convite, para que nós trilhemos esse caminho junto com Ele, para que a gente aprenda com Ele, porque o objetivo desse caminho é vai em paz, a tua fé te curou. Eu fico imaginando a mim, com os meus problemas, todos eles, e que obviamente nós não iremos comentar aqui, mas vamos trazer isso para a nossa vida pessoal, de cada um de nós. Todos os nossos problemas, a gente chegando para Jesus, Ele nos curando, resolvendo os nossos problemas, dizendo, olha, fique em paz, a tua fé te curou. Era tudo que eu queria ouvir na vida. Certamente sairíamos desse encontro com Jesus com a alma aliviada. Encontraríamos repouso para as nossas almas. Repouso que hoje a gente não tem ainda. Estamos na fase do início. Do vai, não peques mais para que não te ocorra coisa pior. E é interessante isso, e a doutrina espírita nos ajuda. Quando a gente pega o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, não por coincidência, o maior capítulo do Evangelho é o capítulo da dor, o capítulo do sofrimento, o capítulo da aflição. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É o capítulo da aflição. E ele nos apresenta de maneira muito rápida aqui as aflições como sendo de dois tipos. Elas estão na encarnação atual, no que eu estou vivendo nesta encarnação, nas minhas atitudes do agora, ou na atitude do ontem, de outras encarnações. E aí a gente traz mais alguns pontos dos encontros com Jesus, onde ele vai falar especificamente sobre a fé. E ele faz algumas analogias muito interessantes. A gente quer chegar no a tua fé te curou. Mas vamos falar um pouquinho do vai não peques mais? Em vários processos, Jesus faz a cura e acreditemos,
houve um momento que os apóstolos, por mais que estivessem junto com Jesus, não conseguiam fazer a cura. E as pessoas questionavam Jesus: olha, mestre, eu levei para os seus apóstolos, que eles não deram conta, não. Então os apóstolos viram para Jesus: e aí, Jesus? E aí, mestre? E aí? Por que? E Jesus diz, em uma passagem muito relevante: olha, se vocês tiverem fé, assim como um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa montanha: sai daqui para ali, ela vai sair. Opa! Jesus faz duas alegorias interessantes, o do grão de mostarda e o da montanha. Em outro momento, onde os apóstolos não conseguem fazer a cura, na conversa com Jesus, os apóstolos falam para Jesus: na gente, ele vai dizer: olha, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse sicômoro: arranca-te daqui para ali, ele vai sair. O sicômoro é a árvore do Zaqueu. Lembra? O Zaqueu, como o Zaqueu, quero subir. Jesus vai entrar, Zaqueu sobe porque ele é pequenininho, ele sobe num sicômoro. Qual que é a característica do sicômoro? As raízes são profundas, são largas, é uma árvore forte. Então ela é de extrema dificuldade de sair dali. Mas Jesus não está falando aqui de algo material. Jesus fala para o espírito. Em determinado momento da conversa com os apóstolos vão dizer, depois de uma pregação de Jesus em uma sinagoga: difícil é ouvir esse discurso. E muitas pessoas já não caminhavam com Jesus. O que Jesus faz? Vira para os apóstolos, como vira para a gente. Ele vai dizer: e vocês? Para onde vão? Para os apóstolos. Mas não nos iludamos, ele está perguntando isso para nós. Onde vocês vão? E o que o Pedro diz? Mestre, não tem como. A gente vai ficar com você, porque só você tem as palavras de vida eterna. Então Jesus não fala para o corpo físico, Jesus fala para o espírito imortal. Então, a gente precisa extrair o espírito da letra. Então Jesus está falando de montanhas, Jesus está falando de sicômoro. O que são as montanhas? As montanhas são as nossas dificuldades. Quais dificuldades? Aquelas que estão nos fazendo sofrer. E que muitas vezes nós olhamos para elas e dizemos assim: essa não dá, essa está muito grande. Como se fosse uma montanha de problemas. E é isso que Jesus está dizendo. Se tivermos fé como um grão de mostarda, a gente vai dizer para essa montanha de problemas: sai daqui para ali, ele vai sair. Em outro momento, Jesus vai dizer assim: olha, se tivereis fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse sicômoro. E o que é o sicômoro na representatividade espiritual? São aqueles problemas que têm raízes profundas no nosso ser, mas elas não são inarrancáveis, digamos assim. Elas são arrancáveis, porque Jesus disse: se tivesseis fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse sicômoro, ou seja, para esse problema que você tem, que está profundamente enraizado no seu ser: sai daqui, ele vai sair. Agora, não tem montanha que saia, não tem sicômoro que seja arrancado se não tiver ação da nossa parte. Imagina, efetivamente, fazendo uma analogia com o mundo físico. Vamos tirar a montanha do lugar. Ela não vai sair só falando. Eu vou precisar fazer muito esforço para tirar a montanha do lugar. Para tirar uma árvore do lugar e arrancar, eu vou ter que fazer muito esforço. Vai ter que ter atitude, ação. Então, a gente vai começar a entender por que Tiago diz: olha, a fé sem obras é morta. Você pode até falar que tem fé, mas se você não comprovar isso, essa sua fala é morta. E é interessante que há os questionamentos a esse respeito, a essa profundidade nos evangelhos. E por quê? Por que no Ocidente, para a gente, esse conceito é um pouco diferente? Aqui no Ocidente, nos tempos atuais, para nós, fé ao longo dos tempos, ao longo das tradições, das religiões, porque fé é um tema religioso. A gente aprendeu e consumiu a informação e vivenciou que fé é crença e confiança. É assim que a gente pensa. Ter a fé, ok. Acreditar, ter confiança, ok. Mas, naquela época, nas línguas mães das nossas religiões, e que são 3, latim, grego e hebraico, em latim, fides ou fidelis. Em grego, pistes. Em hebraico, emuná, fé não significa somente crença e confiança. Significa fidelidade. E aí começa a mudar um pouco de figura. Porque agora não é mais Jesus dizendo para a mulher ou para mim, um dia: meu filho, minha filha, vai em paz, a tua fé, ou seja, a tua crença, a tua confiança te curou. Não, ele vai dizer: a tua fidelidade te curou. Fidelidade a quê? Ao bem. Fidelidade a Deus. Fidelidade em relação ao esforço no bem. As atitudes, a aceitação e a resignação ativa. Ação. Obras. Essa sua fidelidade é que te curou.
objetivo a ser alcançado. E é interessante porque quando a gente fala sobre crença e confiança, não necessariamente isso remete à fidelidade. Eu posso até dizer que Deus, mas será que eu sou fiel a Deus o suficiente? Eu posso até dizer que confio e acredito na empresa em que eu trabalho, no meu chefe, mas será que eu sou fiel a ele? Agora olhemos o contrário. Quando a gente diz, eu sou fiel a algo, automaticamente eu já passei pela crença e pela confiança. Porque como ser fiel a algo que você não acredita e não confia? É diferente. Então, o conceito na origem da palavra, ele é bem mais profundo. Então, a tua fidelidade te curou. E por que o grão de mostarda? É interessante isso. Jesus faz duas analogias muito profundas com o grão de mostarda. E é interessante que ele mesmo dá a resposta. E quando a gente está lendo no Evangelho de Mateus a respeito da parábola do semeador, logo em seguida, Jesus vai fazer uma analogia e conta uma historinha. Agora, Jesus não conta a historinha à toa. Nada do que Jesus faz ou fala é à toa. Tudo tem fundamento, tudo tem ensinamento. Então, o que ele diz? Olha, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Eu falei, opa. Okay. Um grão de mostarda que entre as sementes é a menor das hortaliças, mas quando a hortaliça nasce bem cuidada e cresce, ela vira a maior das hortaliças. É interessante, mas não para por aí, porque ele vai dizer, e também ela vira uma árvore, e essa árvore acolhe os pássaros do céu. O que eu fiz? Corri para a internet, eu nunca tinha ouvido falar de uma árvore de mostarda, eu conhecia a hortaliça. Corri e falei assim, árvore de mostarda, pasmemos, é uma árvore grande, frondosa, com raízes fortes, com as folhas e as flores meio amareladas e, obviamente, um monte de ramozinhos com um monte de sementinha de mostarda. Sementinha de mostarda é aquelas que hoje muitos é usado em auriculoterapia, né? Usa-se muito em auriculoterapia, semente de mostarda. É interessante que Jesus diz, olha, é menor das sementes, mas é maior das hortaliças. Há 2 meses atrás, nessa pesquisa, né? Há 2 meses atrás, a nossa Embrapa aqui do Brasil foi premiada com as maiores hortaliças de mostarda do mundo. E tem cada folha desse tamanho. É desse tamanho, é algo enorme. Um pé de mostarda é enorme como hortaliça. É interessante isso. Porque quando a gente analisa essa história que Jesus fala ao espírito e não ao corpo físico, por que ele está dizendo isso? O reino dos céus, ou seja, um reino de abundância, um reino de felicidade, um reino onde Deus está presente o tempo inteiro, é semelhante a um grão de mostarda. E o que um grão de mostarda tem? Quando ele conta essa história, para a gente entender a respeito do sicômoro que tem que ser arrancado, com a nossa fé semelhante a um grão de mostarda, e da montanha que tem que ser movida daqui para ali, se a nossa fé for semelhante a um grão de mostarda, ou seja, a nossa fidelidade for semelhante a um grão de mostarda, porque precisa ser fecundo. Qual que é o papel do grão de mostarda? Existir, aceitar o contato externo e os cuidados de nós humanos, aceitar ser enterrado em algum lugar, sofrer a transformação, nascer, crescer e servir. Esse é o papel do grão de mostarda. Então, o que Jesus está dizendo para a gente é que se a nossa fidelidade se comportar como o grão de mostarda, nós chegaremos a algum lugar. Ou seja, nós vamos ter que aceitar ser enterrados. Enterrados de que forma? Em situações difíceis, em lugares onde aparentemente não há luz, aparentemente estamos ali sem ar, muitas vezes. E passar por um processo de transformação. Mas o processo de transformação da semente nada mais é do que vida. Do que virar vida. Teremos que aceitar o contato com outros humanos, que muitas vezes servirão para cuidar da gente, adubando-nos, mas muitas vezes eles vão cortar das nossas folhas que estão um pouco mais ressecadas. Eles vão colocar a gente para conviver com adubos ácidos. E especialmente nós teremos que aceitar o condutor da vida. Porque a semente só brota porque Deus quer. Em determinados momentos nas nossas vidas, a gente vai fazer de tudo. E ainda assim não vai brotar. Mas por quê? Talvez Deus
Deus esteja querendo nos deixar um recadinho dizendo assim, olha, eu estou vendo que você está se esforçando, eu estou vendo que você está se esforçando para nascer, para virar uma hortaliça, para virar uma árvore, mas tem uma liçãozinha da paciência que você ainda precisa. Você pode até não entender, mas eu entendo. E eu estou fazendo isso por amor. Então, vamos fazer o seguinte, você não vai brotar agora. Você vai ter que recomeçar. Vai ter que fazer de novo. Para que você se fortaleça ainda mais na sua confiança, na sua paciência, na sua fidelidade, porque lá na frente você vai precisar disso. E eu sei, você não sabe, mas eu sei. Então eu estou te colocando nessa situação por amor a você. Então, para sair do vai, não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Para esse encontro com Jesus de fique em paz, a tua fé te curou, a gente precisa passar por um caminho. E ainda hoje, a nossa humanidade, certamente esse caminho não é um caminho simples. Por isso que a gente precisa de crença, confiança e fidelidade ao bem. Não há outra forma da gente sair dessa origem e chegar nesse destino. Para que a gente possa ter aqui para o nosso encerramento, muitas vezes a gente se pergunta, ok, o que fazer então e quais são esses problemas? Por que Jesus está dizendo que vai e não peques mais? Para que não ocorra coisa pior e que a gente precisa transitar. O livro Passos da Vida, Chico Xavier, com espíritos diversos, prefácio de Emmanuel e orientado por Emmanuel, tem aqui uma mensagem que certamente a gente, em outros momentos que estivemos aqui, a gente comentou sobre ela, intitulada Pontos Mortos do Nosso Sentimento. O que nós estamos procurando é a vida. E aqui, a irmã Sheila, o espírito irmã Sheila, está falando sobre os pontos mortos da nossa vida. E é em cima disso que a gente vai ter que tratar. É em cima disso que são as nossas montanhas. É em cima disso que é o nosso sicômoro que está enraizado. Vejamos o que ela diz para nós. Se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz aí um ponto morto do seu sentimento, reclamando-te boa vontade para que lhe extinga a perigosa existência. Eis um ponto morto. Encontrei com alguém e esse alguém me causou uma impressão de mágoa. Ok, ponto morto do meu sentimento, não é do outro, é meu. Essa é uma das montanhas que eu tenho que tirar. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, olha a raiz profunda, na entranha da alma, olha o sicômoro, compelido-te a lembranças aflitivas, não vides que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Se a aversão te vence a tranquilidade ante a voz de um companheiro que se te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando o teu esforço na plantação de simpatia. Ou seja, eu nem encontrei com a pessoa, mas ouvi a voz dela e me senti mal, pode saber que algo tem. E se é de uma encarnação passada, é uma raiz profunda que eu estou trazendo de uma encarnação para outra. Olha o sicômoro. Se encontras no trabalho um associado de tarefa de cuja a cooperação desejarias prescindir à face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto do seu sentimento no caminho que precisa superar com diligência no bem. Ou seja, um colega de trabalho, meu par, ou meu liderado, ou meu líder, se ele me causa esse tipo de sentimento, é algo que está profundo. É uma montanha ou um sicômoro com raiz profunda que eu preciso tirar com a diligência no bem. Essa é a receita. Se alguém te penetrou a família, é o famoso parente difícil. Muitas vezes a gente chama parente de parente difícil, esquecendo que muitas vezes o parente difícil somos nós. Mas aqui é o parente difícil. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos sobre vontade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas reencarnações, aí te oferece um ponto morto, suscitando-te, suprimindo com a aplicação de tolerância em auxílio de ti mesmo. Não é do auxílio do outro, é auxílio de ti mesmo. Mais uma vez aqui, um sicômoro, né? Raiz das reencarnações passadas. Se em teu círculo de fé, ou seja, na igreja, no templo, no centro espírita, no trabalho assistencial, qualquer tipo de trabalho. Se no teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmoniza, tentando-te às vezes a abandonar
os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, ou seja, nosso compromisso não é com a instituição, nosso compromisso não é com a pessoa, nosso compromisso é com Deus. E por causa desse sentimento de animosidade, eu estou quebrando o meu compromisso com Deus. Quando eu quebro o meu compromisso com Deus, quem está falando? Eu estou quebrando a minha fidelidade a Deus. Convence-te que aí fizeste um ponto morto que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Olha a palavra fidelidade aparecendo. Ninguém na terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Trazemos do pretérito pontos mortos que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Amarguras, pesares, dissabores, desencantos são as dores que nos levam a procurar o médico. São regiões traumatizadas da nossa alma que está dolorida, cansada, por isso Jesus diz: encontrarei repouso para as vossas almas. Que nos compete sanar, utilizando os antissépticos da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Rendamo-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem com Cristo de Deus, porque o mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Assim, então, meus irmãos, a gente encerra a nossa reflexão da noite, agradecendo a paciência de nos ouvir e relembrando que todos nós carecemos do médico. E que esse médico, por mais que a gente não acredite ou diga que não acredite, ele não nos abandona, em nenhuma hipótese. A gente pode dizer para ele: eu não acredito. Ele vai dizer: ainda assim eu te amo, ainda assim eu vou ficar. A gente pode querer agredir, ainda assim ele vai dizer: ainda assim eu te amo e ainda assim eu vou ficar. Porque esse mesmo Cristo que recebeu de Deus as ordens para criar a nossa terra, como está no livro A Caminho da Luz, com Emmanuel, que fala sobre a formação da terra, essa escola bendita que nos recebe, é o mesmo que vai dizer no final do Evangelho de João: eu estarei com vocês até o final dos tempos, e tempo não tem fim. E Jesus tem um compromisso de fidelidade com Deus, de cuidar de todos nós, incondicionalmente, da nossa situação, onde estejamos, em que estágio espiritual estejamos. E eu fico imaginando Jesus, de novo, na minha infantilidade espiritual, Jesus conversando com Deus, dizendo assim: Deus faz o compromisso com ele e diz: olha, é o seguinte, você vai descer lá, vai ter uma turma, nós, tá? Essa turma somos nós. Uma turma que você vai ensinar, vai vivenciar. O pessoal não é fácil não, tá? Mas você vai assim mesmo. Usa um compromisso, uma fidelidade. Ele diz: eu vou, vamos lá. Aí Jesus lembra e fala assim: ô pai, é só uma encarnação de cada um? Aí Deus diz: não. Todas as encarnações de cada um, enquanto eles ainda não estiverem como você. Perfeito. Puro. Enquanto você não puder olhar nos olhos deles e dizer: meu filho, minha filha, vai em paz. Que paz é essa? A paz da consciência pelo dever fielmente cumprido. Enquanto não chegarmos a esse ponto, dele dizer para a gente: fique em paz, vai em paz. A tua fé te curou, ou seja, a tua confiança, crença e fidelidade ao bem te curou, você vai ficar com ele. E o que Jesus diz? Sim. Por quê? Porque eu os amo. É por amor, é incondicional, não tem como a gente questionar. Não tem como a gente querer raciocinar esse amor que a gente ainda não conhece. É esse que não nos abandona em nenhuma hipótese. Então, tenhamos essa confiança, essa crença que Jesus está conosco, para que nós gradativamente construamos a nossa fidelidade. Porque não é da noite para o dia. A gente vai construir essa fidelidade, aceitando com humildade e com brandura, matriculando-nos na escola de Jesus, aceitando as oportunidades do dia a dia como aquilo que a gente precisa trilhar. Então, que nós possamos voltar aos nossos lares um pouco melhores do que aqui chegamos. Muita paz a todos. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço,
sinto minha alma chorar junto de ti.